Ele nunca se lembrou do meu aniversário. Este ano, no entanto, ele se afastou à meia-noite e eu fui com ele. Ele estava chorando do lado de fora da casa onde eu cresci. Diga-nos de onde você está visualizando na seção de comentários antes de começarmos. Para histórias mais impactantes, lembre-se de gostar, compartilhar e assinar. Você pode me chamar de Dileia Harper. Há 38 anos, sou casado com o mesmo homem. Enterramos os dois pais juntos, criamos 2 filhos, sofrimos dificuldades financeiras e escapamos de sustos de câncer. Uma vez fomos descritos como o epítome da resistência, amor quieto que se destaca. E eu acreditei neles por um longo tempo. Na noite do meu aniversário de 62 anos este ano, no entanto, aconteceu algo que eu nunca poderia ter previsto. Tudo começou logo após a meia-noite, uma época em que a maioria das pessoas pensa quando restos de balões e migalhas de bolo estão presentes. Não eu. Naquela noite, eu tinha ido para a cama cedo. Não houve textos ou telefonemas de meu filho ou filha e, como sempre, meu marido Gerald não disse nada. Suas palavras não haviam sido parabéns. Nem me reconheceu olhando no meu caminho. Deveria ter vindo naturalmente para mim. Nos últimos 15 aniversários, ele também esqueceu. Não 50, 60 ou 61, nem mesmo os grandes. Mas a cada ano, uma pequena parte de mim continuava esperando e esperar. Eu acreditava que tinha chegado a um acordo com o silêncio. Então, no entanto, ocorreu um evento estranho. Ouvi o rangido da porta lateral aberta por volta dos 12h30. Eu posso ouvir coisas rangendo porque moro em uma casa tranquila em uma área tranquila de Minnesota. Gerald estava vestindo o casaco, que ele raramente veste, a menos que esteja indo para algum lugar importante, quando eu espiei pela janela. Eu assisti por trás da cortina, mas ele não me notou. Ele simplesmente entrou no veículo e saiu pela noite. Ele não havia falado, não havia deixado uma carta. Eu fiquei imóvel por um momento. Posteriormente, uma chama desconhecida eclodiu dentro de mim. Peguei minhas chaves, coloquei meu manto e fui atrás dele. Eu não tinha ideia de onde estava indo. Apenas seguisse as luzes traseiras pelas estradas sinuosas que eu não dirigia há anos, estradas que levaram a bairros que antes mantinham ecos da minha infância. Estava frio, o tipo de frio que morde as pontas dos dedos, mesmo dentro de um carro aquecido. Minhas mãos estavam tremendo, não do clima, mas de tudo que eu não entendi. Por que agora? Por que esta noite? Eu o segui por 20 minutos, batendo no coração a cada turno. E então eu vi. Ele parou na Elm Street, a rua onde eu cresci. Estacionado em frente a uma casa azul de 2 andares com tinta descascada e uma caixa de correio torta, minha casa de infância, um lugar que eu não havia visitado há décadas. A visão nisso bateu o vento de mim. Fiquei no carro, o motor fora, as luzes diminuíram. Eu o vi sentar no meio-fio, cotovelos de joelhos, seu rosto enterrado nas mãos. Então eu vi seus ombros subir, e foi aí que percebi que ele estava chorando. Gerald, meu marido, o homem que não havia demonstrado uma única emoção há mais de uma década, o homem que esqueceu todos os aniversários, todos os anos, cada pequeno momento que importava para mim, agora estava sentado do lado de fora de casa em que cresci, soluçando como uma criança. Eu não me movi. Eu não respirei. Acabei de assistir. Havia algo oco e assustador nisso, como testemunhar um fantasma quebrado, como assistir uma porta trancada cair lentamente de suas dobradiças por dentro. Eu não sabia se deveria correr para ele ou ficar escondido. Eu senti como se tivesse entrado em uma sala que nunca deveria ver, como se estivesse testemunhando uma verdade que havia sido cuidadosamente escondida por anos e, uma vez descoberta, nunca poderia ser reembalada de maneira ordenada. Não se tratava de esquecer meu aniversário. Nunca foi. Ele se lembrou. Ele se lembrava de tudo. Fiquei sentado lá, olhando para o homem que pensei que conhecia, desvendando na frente de uma casa que não tinha entrado desde os 6 anos de idade. E de repente, percebi que essa não era a primeira vez aqui. Ele estava carregando algo que eu não conhecia, algo ligado a mim, ao meu passado. Esse foi o momento em que tudo começou a mudar, não apenas para mim, mas para nós, por tudo que eu pensei estar enterrado, por tudo que pensei ter deixado ir. Acontece que a verdade estava esperando por mim ali mesmo nesse meio-fio por 38 anos. E agora eu estava pronto para enfrentá-lo.
Antes de tudo se desenrolar, antes que o silêncio entre nós se tornasse um abismo muito largo para atravessar, havia algo que parecia amor. Talvez não o tipo que você leu nos romances ou veja nos filmes, nenhum grande gesto ou declarações poéticas, mas algo mais silencioso, algo estável, uma vida compartilhada costurada por rotinas e responsabilidades. Gerald e eu nos conhecemos quando eu tinha 24 anos, recém-saído da escola de arte e trabalhando meio período em um centro comunitário. Ele tinha 30 anos e já gerenciava o inventário em uma empresa de suprimentos de construção. Ele não era encantador no sentido tradicional, mas ele era confiável, cortado, responsável, poité, o tipo de homem de quem você não esperava fogos de artifício, mas que sempre aparecia quando importava. Ou pelo menos é o que eu pensava naquela época. Casamos dentro de um ano. Eu usava o vestido de noiva da minha mãe, um vestido de renda simples que amarrava um pouco com a idade, mas ainda me fazia sentir como se estivesse entrando em algo sagrado. Gerald não chorou quando eu andei pelo corredor. Ele não disse nada de especial durante nossos votos, mas quando olhei para ele, vi calmo em seus olhos e, na época, confundi isso com a devoção. Nos primeiros anos, ele fez as pequenas coisas que eu disse a mim mesmo eram sinais de cuidado. Ele consertava a cadeira de cozinha baleeira antes mesmo de eu perguntar. Ele rasparia a geada das janelas do meu carro antes de trabalhar nas manhãs de inverno. Nos fins de semana, fazia uma mercearia juntos e ele sempre lembrava a qual marca de chá eu gostava. Ele não era afetuoso, não fisicamente, sem abraços, sem beijos na testa, mas ele também nunca levantou a voz. Sem temperos, sem palavras nítidas. Eu cresci em uma casa cheia de gritos e bateu portas, então seu quieto se sentia seguro, pacífico e familiar em sua previsibilidade. Tivemos nosso primeiro filho, Max, 2 anos no casamento. Ele ficou quieto como seu pai, sempre observando, nunca alto. Então Lena apareceu 4 anos depois, todos os cachos, perguntas e risadas. Fiquei em casa por um tempo para criá-los, colocando minha arte em espera. Gerald nunca se opôs. Ele pagou as contas. Ele era um bom provedor. E eu me convenci que isso foi suficiente. Eu disse a mim mesma que não precisava de muito. Comemorei meu aniversário com as crianças, com cartões caseiros e panquecas queimadas na cama. Eu não esperava flores ou surpresas de Gerald. Ele não estava conectado assim. Ele era prático, não emocional. Eu dei desculpas. Ano após ano, tornou-se um hábito, quase um ritual, diminuir minhas expectativas até que não havia mais nada para diminuir. Ainda assim, naqueles primeiros anos, funcionamos como uma equipe. Ele corria o gramado enquanto eu pintava na garagem, fingindo estar trabalhando em peças para uma futura exposição. Levamos as crianças para o Sunday Pancake Breakfast em uma lanchonete local. Sentávamos no mesmo estande, pedimos as mesmas refeições e sorria quando a garçonete trouxe chantilly extra para Lena. Era silencioso, previsível, estruturado. Nunca tivemos argumentos apaixonados ou reconciliações dramáticas. Não tínhamos o tipo de amor que fez seu peito doer. Mas tínhamos algo que parecia nos manter unidos. Olhando para trás agora, eu me pergunto quanto disso era real e quanto era apenas o hábito disfarçado de harmonia. A verdade é que eu construí minha vida em torno das coisas que ele não disse. Eu interpretei seu silêncio como contentamento. Eu dei sentido à sua quietude. Preenchi os espaços em branco com meu próprio amor e lealdade. Eu trabalhei horas extras para tornar nossa casa uma casa. Cozinhava suas refeições favoritas, arrumava o almoço para trabalhar todos os dias, mesmo depois que as crianças cresceram e se mudaram. Comemorava seu aniversário todos os anos, mesmo quando ele me disse para não mexer. Eu me preocupei de qualquer maneira, não por ele, mas para me convencer de que ainda havia algo que vale a pena comemorar. Não via as rachaduras se formando, não imediatamente. Eu atingi sua distância até o estresse, seu silêncio para a fadiga. Eu pensei que o amor deveria evoluir para a companhia, menos sobre romance, mais sobre rotina. Eu disse a mim mesma que, se eu continuasse sendo estável, continuasse amando em silêncio, seria suficiente. Mas em algum lugar ao longo do caminho, algo mudou, não da noite para o dia, mas gradualmente, como areia deslizando pelos dedos. O calor desapareceu. Os gestos pararam. Ele parou de me perguntar como foi o meu dia. Ele jantava sem olhar para cima da televisão.
As conversas se tornaram trocas de uma palavra. Comecei a falar mais com as paredes do que com meu próprio marido, mas ainda me apeguei à vida que construímos. Eu segurei as memórias, as rotinas, os sorrisos silenciosos que já haviam passado entre nós. Eu disse a mim mesma que era apenas uma fase, que depois de todos esses anos, algum desbotamento era normal. O que eu não percebi, o que me recusei a admitir, foi que eu confundi a quietude com a estabilidade, que o silêncio que eu achei reconfortante havia crescido em um vazio que nenhum de nós era corajoso o suficiente para enfrentar. E levaria um aniversário esquecido, a uma meia-noite de carro e a desvendamento de um segredo há muito enterrado para finalmente me acordar. A primeira vez que realmente senti a picada, do tipo que se alojava no peito e fica lá, foi no meu aniversário de 50 anos. Era para ser especial, meio século de vida, de sobreviver, criar 2 filhos, construir uma vida do zero, mantendo um casamento com fio e esperança silenciosa. Eu não esperava muito, não diamantes ou jantares à luz de velas, apenas reconhecimento. Só para Geralde olhar para mim e dizer: estou feliz que você tenha nascido. Isso é tudo. Naquela manhã começou como qualquer outra. Geralde levantou-se diante de mim, embaralhou na cozinha e preparou seus Estados Unidos pote de café preto. Ele não disse uma palavra quando desci as escadas. Sem cartão, sem sorriso, apenas um grunhido quando eu lhe ofereci brindar. Eu pensei, talvez ele esteja planejando algo para mais tarde. Eu esperei. Passei o dia assando um bolo, chocolate com cobertura de cream cheese, o meu favorito. Eu disse a mim mesma que gostei de assar, que não precisava de mais ninguém para fazer isso por mim. Coloquei a mesa de jantar para 2, acendi uma vela e coloquei o bolo no centro com uma única rosa do jardim. Às 6 horas chegaram. Geralde entrou pela porta, pendurou o casaco e foi direto para a poltrona. Eu observei da porta da cozinha, coração batendo. Ele não olhou para a mesa, não perguntou qual era a ocasião, acabei de ligar a TV e começou a assistir às notícias. Esperei que ele dissesse: Feliz aniversário, de Leia. Em vez disso, ele gritou sobre a TV: O que há para o jantar? Eu congelou. Minha garganta se apertou, mas eu sorri de qualquer maneira. Fiz o seu bolo de carne favorito, e cozinhei um bolo, eu disse. Ele grunhiu novamente, olhos colados na tela. Comemos em silêncio, nem mesmo um comentário passageiro sobre o bolo, que eu decorei com pequenos violetas de açúcar apenas para dar vida a ela. A vela queimou até um topo antes de finalmente explodir. Mais tarde naquela noite, quando eu não aguentava mais o silêncio, eu disse em voz alta: Você esqueceu meu aniversário? Geralde piscou, como se tivesse interrompido um comercial. Seu aniversário? Ele perguntou, genuinamente intrigado. Eu assenti lentamente. Hoje eu completei 50. Ele se inclinou para trás na cadeira, os braços cruzados. Você sempre dizia que os aniversários não eram muito importantes para você. Eu não sabia o que dizer. Sim, eu tinha dito isso, mas não porque eu quis dizer isso, porque precisava, porque se não subestimasse minhas próprias necessidades, passava todos os anos com o coração partido. Ele acrescentou: Não vejo por que temos que fazer um barulho sobre números. Um barulho. Sentei-me na borda do sofá, entorpecido. Isso não era apenas um bolo esquecido. Era sobre ser invisível, sobre dar tudo a uma pessoa que nem sabia quando eu nasci. Naquela noite, enquanto ele roçava ao meu lado na cama, fiquei bem acordado, olhando para o teto. O ar parecia diferente, mais pesado. Algo dentro de mim havia mudado, apenas um pouco, como uma porta que havia sido silenciosamente destrancada. Eu disse a mim mesma que não era um grande negócio, que eu estava sendo sensível, que ele não quisesse me machucar. Mas esse momento ficou comigo. Afundou nos meus ossos. E nos dias que se seguiram, notei outras pequenas coisas, como ele nunca me perguntou como minha arte estava indo. Como ele não parecia perceber quando eu estava resfriado. Como poderíamos ir um fim de semana inteiro sem tocar, sem sequer escovar as mãos no corredor. Eu disse a mim mesma que era exatamente o modo como os longos casamentos eram, que o amor mudou com o tempo. Mas no fundo, uma voz tranquila sussurrou: Isso não é o amor mudando. Isso é o amor desaparecendo. Eu não contei a ninguém, não Max, que morava a 2 cidades com sua esposa quieta e seus 2 filhos, não Lena, que ligou quando se lembrava e muitas vezes terminou a ligação com: Você e seu pai ainda fazendo as mesmas coisas velhas chatas?
Eu ri junto. Eu não queria que eles se preocupassem. Eu não queria que ninguém soubesse como as coisas vazias haviam se tornado. Eu continuava usando o mesmo sorriso, fazendo o mesmo bolo de carne, fingindo que tudo estava bem. Mas nunca esqueci esse aniversário, não porque marcou uma nova década, mas porque marcou o momento em que percebi que algo estava profundamente errado. Eu me tornei alguém fácil de esquecer. E uma vez que você sente isso, realmente sente isso, algo dentro de você muda para sempre. Essa foi a primeira bandeira vermelha, a primeira rachadura na fundação que eu pensei que seria para sempre. E eu pisei sobre isso, fingindo que não estava lá. Mas a verdade é que, uma vez que você encontra a primeira rachadura, é apenas uma questão de tempo até que tudo comece a desmoronar. Após esse aniversário, algo sutil, mas irreversível começou a tomar forma entre nós, não com uma luta alta ou uma porta bateu, mas no espaço entre as palavras deixadas não ditas. Eu continuei me movendo, continuei fazendo, continuava fingindo. Mas por dentro, eu estava encolhendo. O que mudou não foi apenas Geraldi, fui eu. Eu parei de esperar qualquer coisa. Aquela pequena voz dentro que costumava sussurrar, talvez na próxima vez, ficou em silêncio completamente. Eu me ajustei a ser invisível sem sequer perceber. Essa foi a parte mais perigosa, não a mágoa, a dormência. No começo, tentei mais. Eu disse a mim mesmo que talvez tivesse me afastado, talvez tenha me tornado muito independente. Eu fiz seus jantares favoritos com mais frequência. Eu perguntei sobre o dia dele, mesmo quando o meu estava vazio e cinza. Eu ri educadamente de seu humor seco durante o noticiário da noite. Eu até comecei a passar as camisas dele novamente, assim como fiz quando fomos casados. Ele nunca percebeu, ou se o fez, nunca disse. Eventualmente, parei de tentar completamente. Eu acordava, fazia meu chá e sentava em silêncio enquanto Geraldi rolava pelas manchetes no telefone. De vez em quando, eu tentaria conversar. Lena ligou ontem. Ela está pensando em voltar para casa para as férias. Ele assentia, ainda olhando para a tela. Nice. Foi isso, bom. Quando Lena realmente visitou, ele se sentou em silêncio no jantar enquanto ela perguntou sobre minhas pinturas, minha saúde, como o jardim estava. Ela tentou brincar com o pai, tentou despertar algo entre nós, mas o ar ao seu redor estava espesso de desinteresse. Ela me deu uma longa olhada enquanto fazia as malas para sair. Você está bem, mãe? Eu sorri, claro. Estou bem, querida, apenas cansada. Mas eu não estava cansado, fui drenado. Há um tipo de fadiga que não desaparece do sono, a exaustão de ser emocionalmente abandonada por alguém que ainda está sentado ao seu lado todas as noites. As coisas que Geraldi parou de perceber que começou a se acumular como pequenas lápides. Ele não comentou quando eu recebi um novo corte de cabelo. Não se encolheu quando parei de usar perfume. Não perguntei por que parei de definir a mesa para dois. Não me perguntei para onde fui quando comecei a fazer longas caminhadas à noite. Uma vez, eu estava fora mais do que o habitual, fui pego em uma chuva repentina e cheguei em casa encharcada de sapatos molhados, tremendo e apertando a cada passo. Geraldi olhou para cima do sofá, levemente assustado e disse: Você deixou seu guarda-chuva. Então ele voltou para a TV. Eu fiquei no corredor, pingando no chão, meus braços enrolados em volta de mim. Eu não estava triste. Eu não estava com raiva. Eu apenas me sentia em branco. Era como morar em uma casa com um fantasma que se recusou a assombrar-lo, que acabou de existir, drenando silenciosamente a cor de todos os quartos. E de alguma forma, nós dois fingimos que isso era normal. Comecei a conversar comigo mesma, às vezes apenas para ouvir outra voz na casa. Eu narraria o que estava fazendo na cozinha, comentaria uma piada comercial e sussurrada. Geraldi nunca respondeu. Eu poderia ter desaparecido no papel de parede, e ele não teria notado. Não estávamos lutando, não havia abuso óbvio, nada para apontar se alguém perguntou: o que há de errado? É isso sobre negligência emocional, não deixa hematomas, e isso deixa perguntas, dúvida, vergonha. Eu era muito carente, muito sensível. Eu estava imaginando tudo. Eu me virei para dentro. Peguei meu pincel novamente, mas as telas ficaram em branco. Eu sentava no meu estúdio, escovava na mão, esperando por algo, inspiração, emoção, qualquer coisa.
Mas havia apenas silêncio, não lá fora, por dentro. Era como se eu tivesse esquecido como se sentir. Max veio visitar uma vez durante esse período com seus 2 filhos. Eles correram pela sala, enchendo-a de risada e caos. Gerald mal olhou para cima de sua poltrona. Eu o vi assistir à tela e senti algo afiado no meu peito. Nossos netos estavam crescendo. Nossa filha estava construindo uma vida longe. E o homem com quem eu pensei que envelheceria já havia desaparecido emocionalmente. Não houve uma explosão única, nem um adeus dramático, apenas erosão, lento, implacável, como a água esculpindo em pedra. E de alguma forma, mesmo que eu ainda estivesse aqui, ainda cozinhando, limpando e dobrando a roupa, eu estava desaparecendo um pouco mais a cada dia. Essa é a parte que ninguém fala sobre negligência emocional, como você se torna invisível, mesmo para si mesmo. E quando você esquece como se ver, fica quase impossível acreditar que alguém jamais o fará. Era uma noite de sexta-feira quando a rachadura final aumentou, uma pequena reunião em nossos amigos Evelyn e Robert's House, o tipo de jantar casual que estávamos frequentando há décadas. Os mesmos rostos, os mesmos pratos de estilo potluck, as mesmas histórias espanadas e recontadas como se fossem herança familiar. Todos nós envelhecíamos juntos, os mesmos casais que costumavam hospedar festas de aniversário para nossos filhos estavam trocando histórias de medicamentos para a pressão arterial e se gabando de netos. Naquela noite, a sala era quente e macia, jazz tocando ao fundo, algumas garrafas de vinho abertas no balcão da cozinha. Eu usava um cardigan azul claro e um colar que Gerald me comprou de volta em nosso 2º ano de casamento, quando os presentes ainda aconteceram. Eu o usava como uma memória envolta em minha clavícula. Estávamos todos reunidos em um círculo solto ao redor da mesa de café, rindo de algo que Robert havia dito, quando Evelyn se virou para mim e sorriu. Dileia, seu aniversário está chegando, não é? Big 63. Eu assenti, segunda-feira. Oh, que adorável, disse ela. Gerald, o que você está fazendo por ela este ano? Uma viagem surpresa? Um jantar romântico? Algo brilhante? Era uma pergunta tão inofensiva e divertida, do tipo que você esperaria que um marido se encontrasse com um sorriso tímido ou uma provocação, não pode arruinar a surpresa. Algo leve, algo doce. Mas Gerald riu, não de uma maneira calorosa e afetuosa, mas seca, desdenhosa. Ele acenou com a mão como se estivesse afastando uma mosca. Dileia nunca esteve em aniversários. Ela não gosta daquele absurdo sentimental. E muito riu não é uma risada de espírito, mas como as pessoas educadas que as pessoas dão quando não sabem o que mais fazer. Senti que cada par de olhos me sacudiu por meio segundo. E naquele meio segundo, eu me senti nu, como se a verdade do nosso casamento tivesse sido acidentalmente revelada no meio da sala de estar de outra pessoa. Eu tentei sorrir, mas minha boca parecia rígida. Lá dentro, algo caiu, não como um acidente, mas como um baque silencioso no escuro, o som de algo precioso caindo e aterrissando em um lugar do qual nunca poderia ser recuperado. Eu me desculpei e entrei na cozinha sob o pretexto de precisar de mais vinho. Minhas mãos tremeram quando eu derramei. Eu olhei pela janela para o quintal de Evelyn, para a noite, para nada, o tipo de escuro em branco e sem estrelas que o engole inteiro. Isso não foi apenas esquecimento. Isso não foi um homem que perdeu um encontro ou pulou um jantar. Esse era meu marido contando a uma sala cheia de pessoas que eu não valia a pena lembrar, que eu não precisava ou queria ser comemorada, que minhas emoções, meu desejo de me sentir visto, apreciado, valorizado, eram bobagens sentimentais. Eu nem conseguia culpá-lo completamente. Passei anos subestimando minhas próprias necessidades para não ficar desapontado. Eu o havia treinado, de certa forma, para pensar que não me importava. Eu tinha rido isso de folga ano após ano, mas ouvir-lo dizer em voz alta na frente dos outros o tornou real, final, público. Quando voltei ao grupo, ninguém disse nada. A conversa seguiu em frente. Gerald estava contando uma antiga história de pesca. Sentei-me ao lado dele, as pernas cruzadas, as mãos dobradas no meu colo, o rosto neutro, a máscara de volta no lugar. No caminho para casa, não falamos. O silêncio não era novo, era apenas mais pesado agora, mais apertado. Ele tocou os dedos no volante, cantarolando baixinho. Quando entramos na garagem, saí sem esperar que ele desligue o motor.
Fui direto para o quarto, tirei o colar e o coloquei suavemente na parte de trás da minha gaveta. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu simplesmente sentei na beira da cama e olhei para o chão. Porque naquele momento, percebi algo: a humilhação nem sempre vem em gritos ou insultos. Às vezes chega suavemente, encoberto de riso disfarçado de piada. E quando se trata da pessoa em que você mais confia, ela não ecoa, implodia silenciosamente e minuciosamente. Essa foi a noite em que algo em mim começou a endurecer, não com raiva, em clareza. Eu não estava sendo dramático. Eu não estava pensando demais. Eu não era muito sensível. Eu estava sendo apagado, peça por peça, enquanto o mundo olhava e ria educadamente. E em algum lugar no fundo, uma promessa silenciosa começou a se formar: essa seria a última vez que me sentei nesse tipo de silêncio, porque mesmo que ninguém mais protegesse minha dignidade, eu o faria. Depois daquela noite em Evelyn e Robert, algo dentro de mim se desenrolou em silêncio. Eu não gritei ou exigi respostas. Não arrumei minhas malas ou ameaçava sair. Não é assim que meu coração funciona. Eu não explodo, eu deriva. E foi exatamente isso que comecei a fazer. Nos dias seguintes, Gerald agiu como se nada tivesse acontecido. Ele não percebeu o jeito que eu parei de falar, a menos que falasse. Ele não perguntou por que eu fui para a cama cedo sem dizer boa noite. Quando comecei a dormir no quarto de hóspedes, alegando que seu ronco piorou, ele não questionou. Ele apenas assentiu, como se eu dissesse que eu iria pegar leite. Era quase insultuoso como era fácil desaparecer em minha própria casa. Não parei tudo de uma vez, eu era metódico. Parei de dobrar sua roupa primeiro. Então eu parei de derramar o café da manhã. Comecei a cozinhar refeições menores, apenas o suficiente para uma. Quando ele notou e perguntou: "Isso é tudo?" Eu simplesmente disse: "Eu não tinha certeza de que você estaria em casa." Mesmo que ele sempre estivesse, ele apenas deu de ombros e comeu em silêncio. Parei de esperar a porta abrir às 5h15 sharp todas as noites. Parei de fazer o sofá parecer um tapete de boas-vindas. Parei de fingir que o espaço entre nós era apenas uma fase. Deixei crescer como um desfiladeiro e observei a facilidade com que ele se adaptou ao vazio. Eu disse a mim mesma que não estava saindo, eu estava apenas dando um tempo em fingir. Mas mesmo esse intervalo começou a parecer uma partida silenciosa. Comecei a passear sozinha depois do jantar, longos. Eu passeava pelos bairros que não visitava há anos, com pequenas cercas e calçadas rachadas e crianças em bicicletas. Eu olhava para janelas iluminadas e imaginava as famílias dentro jogando jogos, comendo bolo de aniversário, discutindo sobre toque de recolher todas as coisas barulhentas, bagunçadas e cheias de vida. Minha casa, por outro lado, parecia um museu, tudo polido, preservado e dolorosamente imóvel. Max chamou ocasionalmente. Lena enviou textos mais do que chamava: "Te amo, mãe", ela escreveria, frequentemente seguida por um coração ou um emoji do sol. Eu os apreciei, mas não estava com vontade de dizer e é a verdade deles. Como eu poderia explicar que não estava sozinho porque estava sozinho? Eu estava sozinho porque era casado com alguém que nem olhou para cima quando entrei em uma sala. Uma noite, cheguei em casa tarde de uma das minhas caminhadas e encontrei Gerald dormindo em sua cadeira, a televisão piscando no escuro. Por um momento, eu apenas fiquei lá e olhei para ele. Ele parecia tão pacífico, desapegado, como se nem soubesse que já havia me perdido. E talvez seja isso que me quebrou, não a negligência, nem a humilhação, nem mesmo o silêncio, mas a percepção de que eu poderia desaparecer completamente, e ele não sentiria. Sentei-me à beira da cama de hóspedes naquela noite e abri uma caixa de sapatos antiga cheia de fotografias, Gerald e eu em nosso casamento, jovem, inseguro, esperançoso, eu segurando o bebê Max, cansado e sorrindo, Lena nos ombros de Gerald em uma praia que não podíamos nem pagar, mas fomos de qualquer maneira. Eu olhei para esses momentos como se eles pertenciam a outra pessoa. A mulher nessas fotos tinha sonhos, lutava, tinha a esperança de que seu amor pudesse ser suficiente. Eu não a reconheci mais. Então, tomei uma decisão, não de sair, ainda não, mas para começar a se afastar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Parei de confiar nele. Parei de compartilhar minhas preocupações, minhas histórias, minhas memórias.
Se algo bonito aconteceu durante o dia, uma flor florescendo cedo, a bondade inesperada de um estranho, eu a mantive, porque o silêncio que recebi em troca estava começando a machucar mais do que o vazio. As pessoas pensam que sair apenas parece batendo portas ou malas embaladas. Às vezes é mais silencioso do que isso. Às vezes, está escovando seu próprio cabelo no banheiro, em vez de pedir que lhe ajude a fechar o vestido. Está sentado na extremidade oposta do sofá sem se inclinar. Está indo semanas inteiras sem dizer, eu te amo, e percebendo que ele nunca notou. Todos assumiram que estávamos bem, até nossos amigos mais próximos. Ainda está forte, disse Evelyn apenas alguns dias antes. Eu sorri e assenti. Mas a verdade era simples, eu havia deixado o casamento. Eu ainda estava em casa, mas estava fora. E Geraldi nunca perguntou por quê. A manhã do meu aniversário de 62 anos chegou com o tipo de céu cinzento que faz o mundo parecer mais pesado do que já é. A chuva se agarrou às vidraças como impressões digitais, e um vento frio escorregou embaixo da porta durante a noite, acomodando-se nos meus ossos antes mesmo de eu sair da cama. Eu olhei para o teto por um longo tempo, imóvel, esperando por algo, um texto, uma batida, um sussurrado, feliz aniversário. Mas não havia nada, apenas o zumbido da geladeira e o carrapato constante do relógio do corredor ecoando mais alto do que deveria. Geraldi já havia saído para o trabalho, ou pelo menos é o que eu assumi. Sem nota, sem mencionar na noite anterior, nenhum presente acidental escondido em um armário. Eu não precisava de diamantes. Eu não precisava de um grande gesto, apenas um momento, uma lembrança, prova de que ainda importava. Entrei na cozinha e encontrei a mesma mesa vazia, a mesma correspondência fechada, o mesmo silêncio que acordei todos os dias há anos. Eu me derramei uma xícara de chá e tentei saborear o nó na minha garganta. Minha mão tremia um pouco quando eu levantava a caneca e, por um momento, peguei meu reflexo na porta do micro-ondas, olhos cansados, cabelos afinados, uma aniversariante que nem parecia mais se reconhecia. Eu não chorei, ainda não. Em vez disso, peguei um único cupcake de baunilha que eu havia comprado para mim no dia anterior no supermercado, metade da autopiedade, metade do desafio silencioso. O tipo de cupcake com cobertura rosa artificial e uma vela de plástico presa no centro. A garota do checkout nem sequer perguntou para quem era, apenas digitalizou como se fosse qualquer outra compra por impulso. Eu o trouxe para casa em um saco de papel, enfiei na geladeira e disse a mim mesma, apenas por precaução. Acendi a vela e sentei-me sozinha na mesa da cozinha. Eu assisti a chama piscando, lançando um pequeno brilho sobre a sala fraca. Não cantei, não fechei os olhos. Eu apenas sussurrei, Feliz aniversário, de Leia. À medida que a vela queimava mais baixa e inferior, uma rajada de vento da janela aberta da cozinha soprou. Foi quando as lágrimas finalmente chegaram, mas elas não eram altas ou dramáticas. Eles vieram devagar, como tudo na minha vida, uma única lágrima traçando minha bochecha, depois outra. Eu não estava chorando. Eu não estava quebrando, eu estava dissolvendo. Pensei nos anos que havia dado, os aniversários que planejara para todos os outros, os bolos que eu assam, as serpentinas que eu tinha pendurado, o esforço que havia derramado para fazer com que os outros se sentissem vistos, mesmo quando eu era invisível. Pensei no primeiro aniversário depois que Lena se mudou e como chorei na lavanderia quando ela enviou flores porque Geraldi não se lembrava. Pensei no terceiro aniversário de Max, quando Geraldi se ajoelhou e o ajudou a soprar as velas, um momento que eu havia capturado em uma fotografia que ainda estava desbotada em nosso manto. O que aconteceu conosco, comigo? Olhei ao redor da cozinha e percebi o quanto eu criei, todos os pratos, todas as cortinas, todas as fotos. Eu moldei esta vida, construí, mantive, o nutri e, em algum lugar ao longo do caminho, desapareci dentro dele. Há uma solidão que vem de ser esquecida por estranhos, mas há um tipo mais profundo e esmagador que vem de ser esquecido pela pessoa que dorme ao seu lado todas as noites. No meio da tarde, fiz um passeio sem guarda-chuva, apenas eu e a garoa. Eu vagava sem rumo até acabar perto do parque, onde costumávamos tomar Max e Lena quando eles eram pequenos. O banco antigo em que costumávamos sentar ainda estava lá, malhado, enferrujado, mas de alguma forma em pé. Sentei-me e deixei a chuva absorver meu casaco. Eu não me importei. Um grupo de adolescentes passou, rindo, um deles carregando balões, um aniversário, provavelmente.
Eu os assisti até que eles desaparecessem na esquina, sua alegria atrás deles como perfume. Fechei os olhos e sussurrei: o que ainda estou fazendo aqui? Eu não quis dizer o parque, eu quis dizer minha vida. Isso não foi um grito de ajuda. Não foi uma ameaça. Foi um momento de acerto de contas, de perceber que havia atingido um lugar tão baixo, tão vazio que nem conseguia me lembrar de como era ser escolhido. Esse dia não terminou com uma grande revelação ou clareza repentina. Terminou comigo subindo na cama cedo, totalmente vestido, o cheiro de chuva ainda nas minhas roupas. Gerald nunca perguntou onde eu estava, nunca notei os trilhos de lágrimas no meu rosto. Ele acabou de dar à luz e foi dormir. E esse foi o meu fundo do poço, não uma explosão, nem um colapso, apenas a morte silenciosa da esperança, do tipo que o deixa totalmente acordado no meio da noite, olhando para o escuro, imaginando se alguém notaria se você desaparecesse completamente. Uma semana após o meu aniversário, eu me vi vagando pela casa à tarde da noite, incapaz de dormir. O silêncio era diferente agora, não apenas silencioso, mas opressivo. Gerald tinha ido para a cama cedo, como sempre, e eu tinha fingido seguir, apenas para levantar novamente depois de ouvir seu familiar ronco do corredor. A casa rangeu embaixo dos meus pés quando eu passava pela sala de estar e entrou no escritório de Gerald, uma pequena sala arrumada que ele raramente usava, exceto na temporada de impostos e nas ocasionais contas noturnas da noite. Não estava fora dos limites para mim, não exatamente, mas havia uma gaveta no antigo gabinete de arquivamento de Carvalho que sempre estava trancado. Eu tinha perguntado sobre isso uma vez, anos atrás. Ele ignorou com um curto a papéis antigos, nada de interessante. Eu nunca pressionei, eu confiei nele, ou talvez não quis saber que tipo de coisas uma gaveta trancada poderia segurar. Mas naquela noite, algo me puxou para isso. Não sei o que estava procurando, talvez a prova de que eu ainda existia em alguma parte do mundo dele, talvez eu só precisasse me sentir curioso novamente, para sentir algo além da dormência que havia enrolado em minha volta desde o meu aniversário. Abri as gavetas da mesa primeiro, pilhas de envelopes, clipes de papel em latas, canetas que ainda tinham tinta. Então, com os dedos trêmulos, me ajoelhei na frente da gaveta trancada. Eu esperava me afastar, para respeitar sua privacidade como sempre tive. Em vez disso, cheguei e verifiquei a gaveta superior de sua mesa, e lá estava, uma pequena chave de prata enfiada no canto sob uma pilha de recibos de impostos. Hesitei, não porque me senti culpado, mas porque sabia que tudo o que estava lá dentro havia sido mantido de mim de propósito e, uma vez que eu abri, as coisas mudariam, talvez não em voz alta, mas permanentemente. A chave deslizou suavemente. A gaveta se abriu com um rangido cansado, revelando uma pilha de pastas de Manila, alguns envelopes muito antigos e uma pequena caixa de madeira. Passei as pastas e puxei o envelope que chamou minha atenção. Era amarelado nas bordas, selado, mas rasgado levemente ao lado, como se tivesse sido lido muitas vezes. Meu nome foi escrito na frente, mas não de Leia Harper, disse Sarah Lynn Whitmore. Eu não tinha ouvido esse nome há mais de 50 anos. Esse era o nome que eu nasci, o que eu tinha antes que os Harpers me adotassem aos 6 anos depois que minha mãe biológica faleceu. Um nome que eu havia enterrado, deixado para trás como um casaco velho. Meus registros de adoção foram selados. Eu nunca falei disso. Gerald sabia, é claro, eu disse a ele quando estávamos noivos, uma conversa breve e chorosa sobre minha infância, sobre a mulher que eu mal lembrei. Mas por que haveria uma carta endereçada a mim usando esse nome? Por que estaria aqui em sua gaveta? Abri o envelope lentamente, cuidadoso para não rasgar o papel quebradiço. A carta dentro estava manuscrita em um roteiro delicado e em loop que era instantaneamente familiar, mesmo depois de todos esses anos, foi a caligrafia da minha mãe. Mas a carta não foi para mim, foi endereçada a Gerald. Gerald, começou, eu sei que você disse que não queria ser contatado, mas estou escrevendo de qualquer maneira porque ela também é sua. Minha visão embaçada, eu mal conseguia ler o choque. A carta descreveu um breve relacionamento entre Gerald e minha mãe antes de eu nascer, antes de ela deixar a cidade. Ela era jovem, sozinha e assustada. Ela havia escrito para dizer a ele que eu existia, que estava me desistindo de adoção, mas pensava que ele merecia saber. Ela incluiu meu nome de nascimento, minha data de nascimento, e ele o manteve o tempo todo. Meus joelhos cederam, e eu me sentei com força no chão, a carta tremendo nas minhas mãos.
Geraldi conhecia todos esses anos, ele sabia a verdade sobre meu passado, sobre minha mãe, sobre mim, e ele não disse nada. Pior, ele se casou comigo com aquele secreto escondido em uma gaveta. Ele me olhou nos olhos no dia do casamento, sabendo que eu era filha de uma mulher que ele amava e se afastou. Eu não sabia o que pensar. Foi culpa que o manteve em silêncio? Foi vergonha? Ele realmente me amou, ou eu estava apenas uma promessa que ele se sentia obrigado a manter? Tantas lembranças caíram um contra o outro em minha mente, sua distância, seu silêncio, sua estranha tristeza em certos dias do ano. Sempre sentiu que ele estava de luto por algo, eu pensei que era exatamente do jeito que ele era. Mas agora eu me perguntava, ele a estava lamentando? Ele já me viu por quem eu realmente era? Fiquei sentado lá no chão do escritório, a letra agarrava-me no peito, sentindo como se estivesse abrindo uma porta para uma sala que nem sabia que existia em minha própria casa. Tudo mudou naquela noite, minha história, meu casamento, minha identidade, tudo de uma única letra e um nome que pensei ter esquecido. Eu não dormi naquela noite, eu não podia. Depois de ler a carta, depois de segurar esse pedaço de verdade em minhas mãos, sentei-me no brilho fraco do escritório de Geraldi até que o sol começou a subir. Ele derramou através das persianas em faixas macias de ouro e poeira, fazendo a sala parecer mais quente do que tinha direito. Eu meio que esperava sentir raiva ou traição trovejando no meu peito, mas o que eu senti era algo mais silencioso, uma clareza estranha e dolorosa. Pela primeira vez em anos, eu não estava entorpecido, eu me senti acordado. Não de uma maneira frenética e coração, mas como se alguém tivesse me sacudido gentilmente de um sono profundo e triste, eu nem tinha percebido que caí em. Meu corpo estava cansado, mas minha mente estava afiada, alerta. Algo dentro havia mudado. Passei a manhã caminhando pelo bairro devagar, com cuidado, como se estivesse me mudando por um mundo que eu não tinha visto há muito tempo. Percebi coisas que normalmente ignorava, a maneira como o carrilhão de vento do vizinho cantou em rajadas suaves, como a luz atingiu o orvalho na grama, como as árvores se dobraram suavemente em direção ao sol como se fossem ansiosas. Era estranho, mas senti como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, inclusive eu. Minha vida inteira, eu havia me contado histórias para tornar o silêncio suportável, que Geraldi era apenas um homem quieto, que eu não precisava de muito, que eu era forte o suficiente para viver sem ser comemorado. Eu repeti essas mentiras por tanto tempo, eles começaram a sentir a verdade. Mas agora eu sabia melhor, porque sabendo que Geraldi havia mantido essa carta, sabia sobre minha mãe, sobre mim e nunca disse uma palavra, quebrou a base de todas essas histórias. Eu não era invisível porque era indigno, fui apagado deliberadamente, enterrado sob sua culpa, engolido por um segredo que eu tinha o direito de saber. E pela primeira vez, não senti a necessidade de justificar seu silêncio. Não me apressei para imaginar em que dor ele deveria estar. Eu não embalava suas desculpas como sempre fiz. Em vez disso, sentei-me com minha dor, e isso era novo, isso era poderoso. Eu não o confrontei naquela manhã. Eu não mencionei a carta. Não corri em ação ou joguei na cara dele. Algo mais profundo do que a vingança estava mexendo, algo mais velho e mais sagrado. Eu queria sentar com isso um pouco mais, para entender o que estava me dizendo. Em vez disso, peguei meu caderno de desenho, tinha poeira na capa. Eu não tinha aberto há meses, anos, talvez. Limpei-o com a manga do meu suéter e o levei para fora da varanda dos fundos, onde a luz era macia e gentil. Comecei a desenhar, não uma pessoa, não uma paisagem, apenas movimento, emoção, um redemoinho de linhas que capturaram a bagunça dentro do meu peito, o peso da tristeza, da clareza e do poder, todos juntos. Não importava se fosse bonito, apenas importava que fosse meu. No final da tarde, abri uma caixa de armazenamento na garagem rotulada como as coisas antigas de Dileia. Eu não tinha olhado isso desde que as crianças se mudaram. No interior, havia fotografias antigas, alguns diários gastos e meus documentos de adoção. Eu o segurei ao lado da carta de minha mãe, comparando datas, lugares, nomes, tudo alinhado. Não havia dúvida, eu era a garota sobre a qual minha mãe escreveu e Geraldi conhecia. O que mais me impressionou não foi apenas a traição, foi o quão diferente eu me senti de repente. Eu vivi toda a minha vida sentindo como se estivesse costurada à história de outra pessoa, tentando não perturbar a trama. Mas agora eu estava começando a ver os fios da minha própria narrativa, que começou antes de Geraldi, diante de nossos filhos, mesmo antes do nome de Harper.
Eu não era apenas uma esposa, não era apenas uma mãe, eu era filha de alguém, a esperança de alguém, o segredo de alguém. E eu terminei de ficar em silêncio sobre quem eu era. Naquela noite, quando Gerald sentou-se em frente a mim no jantar, eu assisti com cuidado. Ele mastigou metodicamente, sem perceber a maneira como eu olhei. Ele falou sobre as notícias, o cachorro do vizinho, o preço do gás, todas as coisas usuais. Mas eu não estava ouvindo, eu estava estudando um homem que já se sentiu como a vida toda e agora parecia uma gaveta trancada que finalmente abri. E eu não me senti mais pequeno. Eu não me senti perdido. Senti algo mexer no meu intestino, um lampejo de fogo, fraco, mas inconfundível. Não era vingança, foi recuperação. Eu não precisava mais dele para me validar. Eu não precisava que ele dissesse a verdade, porque finalmente a encontrei. E com essa verdade veio o começo de algo bonito, meu retorno. Após a descoberta, não gritei. Não joguei a carta no rosto de Gerald ou exigi uma explicação. Eu nem me trouxe à tona. Isso me surpreendeu, o velho teria dobrado sob o peso desse segredo, desesperado por respostas, desesperado para entender. Mas a mulher sentada em silêncio pela mesa de jantar naquela semana era completamente outra pessoa, alguém mais forte, alguém despertando. Percebi rapidamente que não era o momento de enfrentar, esse foi o momento de se preparar. Tudo que eu já confiava, o ritmo de nossa vida, a ilusão de segurança, as rotinas tranquilas, já havia desmoronado há muito tempo. Mas agora eu vi isso pelo que era e, uma vez que você vê as rachaduras claramente, não as vê. Você dá para trás e começa a deitar tijolos em outros lugares. A instalação não começou com advogados, dinheiro ou documentos, começou a lembrar quem eu era e o que havia sacrificado. Voltei à minha arte, não provisoriamente como antes, mas com fogo. Desenhei as telas que eu havia guardado no sótão, limpou a poeira e as coloquei de volta em seus cavalheirismo. A tinta estava seca na maioria dos tubos, então eu dirigi até a loja de artesanato local e comprei os frescos, vermelhos vibrantes, cinzas tempestuosas, amarelos aquecidos pelo sol, cores que eu não toquei há anos. O caixa perguntou se eu estava dando uma aula. Eu sorri e disse, não, estou recuperando uma vida. Todas as manhãs depois que Gerald partiu para o trabalho, pintei. Alguns dias, pintei o que me lembrei de minha mãe, olhos macios, mãos sardas, a forma de seus ombros. Outros dias, pintei versões de mim mesmo, abertas e renascidas. Chega de vida e floral decorativa, eu pintei o que senti, e ela derramou com cor bonita e irritada. Também comecei a diário de novo, não como fiz nos meus 20 anos, escrevendo para que outra pessoa talvez lesse um dia. Isso foi apenas para mim, minha voz na página, crua e direta. Eu documentei tudo. Minhas memórias, a letra, a emoção que ela mexia, o silêncio em minha casa, a solidão que eu havia engolido por décadas, as coisas que Gerald havia dito, as coisas que ele não fez. E lentamente, comecei a tomar decisões. Eu pesquisei galerias de arte locais. Marquei uma consulta em um salão de cabeleireiro e disse ao estilista que queria um corte que não se desculpasse. Abri uma conta bancária separada, silenciosamente, online, e comecei a canalizar pequenos pedaços de dinheiro do meu subsídio mensal e dinheiro de aniversário de Lena, nada grande, nada alto, apenas o suficiente para sentir que tinha opções, poder. Eu resolvi através de nossa papelada conjunta, apólices de seguro, a ação para casa, os títulos de poupança. Fotografei documentos com meu telefone e os guardei em uma pasta escondida no meu laptop. Não era uma traição, era proteção. E eu não disse a ninguém, nem mesmo Lena, porque essa parte da minha vida não era para eles carregarem. Isso foi para mim, uma revolta particular. A parte estranha foi Gerald nunca notou. Ele estava tão absorvido em seu próprio mundo, sua rotina, seus confortos, que minha transformação parecia invisível para ele. Ou talvez, de alguma forma, ele sentisse e não quisesse perguntar. Talvez no fundo, ele sabia que o chão embaixo de nós estava mudando, e ele estava com muito medo de testá-lo. Uma noite, cheguei para a cama tarde, cheirando a loção mais fina e de lavanda. Gerald agitou-se, meio adormecido e murmurou, você está sempre naquele estúdio agora. Não respondi, apenas subi na cama e encarei o outro lado. Deixe que ele se pergunte. Deixe o silêncio falar uma vez. Essa era a beleza da configuração silenciosa, não se tratava de vingança, não se tratava de voltar,
era sobre subir constantemente, em particular, sem permissão ou anúncio. Tratava-se de aprender que o poder nem sempre precisa rugir, às vezes sussurra. Às vezes, ele se move nas menores ações, uma assinatura aqui, um telefonema para lá, uma caixa trancada movida do armário para o tronco do carro. Às vezes, mais a coisa radical que uma mulher pode fazer é se reconstruir sem fazer um som. E foi isso que eu fiz. Enquanto Gerald derramava seu café da manhã, eu estava mapeando minha fuga nas margens de uma lista de compras. Enquanto ele estava sentado na varanda lendo a página de esportes, eu estava enviando um e-mail para compradores de arte. Enquanto ele se afastou em frente à televisão, eu estava silenciosamente, lindamente acordando. Ele pensou que ainda me conhecia, mas estava olhando para uma sombra. O verdadeiro eu, a mulher que ele havia enterrado em anos de silêncio, já havia começado a caminhar em direção à porta. E desta vez, eu não estava perguntando se poderia sair, eu estava decidindo quando. Há algo fascinante no poder silencioso, não vem com fanfarra ou fúria. Não chega com fogos de artifício, entra como uma maré lenta. E quando alguém percebe, toda a costa mudou. Foi isso que começou a acontecer em nossa casa, uma mudança lenta e deliberada, invisível para a maioria, mas inegável para mim. Tudo começou com a menor coisa, parei de pedir coisas, não por orgulho, por clareza. Quando Gerald esqueceu de reabastecer o tanque de gasolina depois de usar meu carro, eu não o lembrei, eu o enchi e não mencionei. Quando ele deixou suas meias sujas na sala, eu não as colecionei como costumava, deixei-as lá. Quando ele perguntou o que era para o jantar, eu disse, não decidiam e depois saí e peguei uma comida para mim, só para mim. Ele olhou para o balcão de cozinha vazio como se algo estivesse faltando, algo era, eu. Ele não disse nada naquela noite, mas eu o peguei olhando para mim por mais tempo do que o normal, enquanto comia comida tailandesa em frente à lareira, pernas escondidas debaixo de mim, pauzinhos na mão. Eu não ofereci a ele, ele não perguntou. Eu não quis ser cruel, isso não era maluco. Isso foi destacamento, do tipo que não vem da raiva, mas de finalmente entender seu próprio valor. E quanto mais eu me afastava, mais incerta ele se tornava. Ele começou a fazer perguntas novamente, pequenos, onde você está indo? Quando peguei minhas chaves à tarde, você já comeu? Quando ele entrou na cozinha tarde demais, você está bem? Quando ele me encontrou sentado na varanda de trás ao entardecer, esboçando em silêncio. Eu dei a ele respostas suaves e simples, dash out, sim, eu estou bem. Porque a verdade era que eu estava finalmente começando a me sentir bem, talvez ainda melhor do que bem. Comecei a vender algumas das minhas obras de arte, nada extravagante, algumas peças através de uma galeria local, uma em uma loja online. Não se tratava do dinheiro, era sobre a prova de que minha voz, minhas mãos, minha visão ainda importava, que as partes de mim Gerald haviam esquecido por décadas ainda estavam vivas, ainda capaz de mexer algo em alguém. No dia em que a primeira pintura vendeu, eu não contei a ele, eu apenas sorri para mim mesmo e marquei o momento do meu diário com uma única linha, ela se vê novamente. Naquela época, Lena ligou, ela disse que estava pensando em visitar. Algo na minha voz deve ter mudado, ela disse que eu parecia mais claro. Eu disse a ela que estava trabalhando em peças novas, as reais, eu disse, que falam. Ela fez uma pausa, então disse, eu quero vê-los. Até Max, que raramente perguntava sobre qualquer coisa fora dos planos de clima e fim de semana, comentou as pinturas quando visitou seus filhos. Uau, mãe, disse ele, de pé na garagem que virou-se estúdio, estes são diferentes. Eu sorri, eu também eu. Os meninos correram pelo quintal, gritando e caindo, enquanto Gerald estava na varanda, observando baixinho. Eu poderia dizer que algo nele estava mexendo, talvez desconforto, talvez confusão. Ele estava começando a sentir a mudança também. Foi na maneira como ele hesitou antes de falar, da maneira como ele me observou como se estivesse tentando lembrar quem eu costumava ser ou entender quem eu me tornaria. Uma noite, ele voltou para casa com mantimentos, sem solicitação, a primeira vez em anos em que fez isso. Abri a bolsa e encontrei um recipiente do meu iogurte favorito, do tipo que não havia comprado há anos. Ele não disse nada sobre isso, apenas me entregou a bolsa e começou a descarregar o resto. Obrigado, eu disse. Ele fez uma pausa, percebi que estávamos fora. Isso foi tudo, mas o silêncio entre nós havia mudado, não era mais pesado, não estava frio,
Era cauteloso, como se ele estivesse esperando por algo, como se pudesse sentir seu aperto afrouxamento, não apenas em mim, mas na versão de nossa vida em que ele se sentiu confortável. E não me apressei para tranquilizá-lo, porque não era mais meu trabalho encolher. Eu havia passado tanto tempo me tornando pequeno o suficiente para me encaixar dentro de seu mundo, suavizando minhas bordas, acalmando minha voz, escondendo meu brilho para que ele não se sentisse ofuscado. Mas agora eu estava expandindo, recuperando o espaço que ganhei, e ele sentiu. Ele não sabia o que eu estava planejando, que eu estava fazendo acordos tranquilos, criando um futuro sem ele em seu centro. Ele não sabia que eu já havia escolhido um encontro, circulado na página de trás do meu diário, o dia em que eu enfrentaria a verdade e ele, mas ele se sentir algo. O ar era diferente. O poder mudou. E pela primeira vez em nosso longo e cansado casamento, ele não estava mais no controle. Aconteceu em uma quarta-feira, a data em que eu tinha circulado na parte de trás do meu diário, aquele que eu escolhi não por causa de algum grande significado, mas porque foi o primeiro dia dos meses em que acordei e não senti medo, não tem medo de sua reação, sem medo do que isso significaria para minha vida, nem mesmo com medo do que eu diria. Eu estava simplesmente pronto. Naquela manhã, preparei café para nós dois, algo que eu não tinha feito há algum tempo. Gerald piscou surpresa quando deslizei a caneca pela mesa. Obrigado, disse-ele com cautela. Não respondi, apenas me sentei em frente a ele, as duas mãos enroladas em minha própria xícara, observando o vapor subir como fumaça de algo prestes a queimar. Eu quero falar, eu disse. Ele assentiu lentamente, esperando. Pude ver a tensão se reunir em seus ombros, como uma nuvem de tempestades. Não foi uma conversa casual, e ele sabia, algo sobre minha voz, calmo, inabalável, disse ele que tudo que estava chegando não era pequeno. Levantei-me, fui até o aparador e puxei o envelope, aquele com a caligrafia de minha mãe. Coloquei-o gentilmente na frente dele, como se estivesse entregando algo sagrado. Leia, eu disse. Ele olhou para mim e depois me levantou, de Leia. Leia. Ele abriu o envelope com dedos trêmulos. Eu assisti seus olhos escanear a letra, a mandíbula apertada, a respiração presa. Reconheci o olhar em seus olhos, não surpresa, não confusão, reconhecimento. Quando ele finalmente olhou para mim, ele não perguntou onde eu o encontrava, ele não perguntou quanto tempo eu sabia, porque sabia que esse momento estava chegando há anos, talvez décadas. Eu queria te dizer, disse ele, voz baixa. Eu balancei a cabeça, mas você não fez. Silêncio. Eu te contei sobre minha mãe quando ficamos noivos, eu disse. Eu te disse como ela morreu quando eu era pequena, como não me lembrava muito, você sabia, e você manteve isso de mim. Seus olhos brotaram, mas eu não fui. Você sabia quem eu era antes de me conhecer, e me deixou construir uma vida sobre mentiras. Não era mentira, ele sussurrou, era proteção. Essa palavra, proteção, me deu como um tapa. Não, eu disse, em pé mais reto, você não estava me protegendo, você estava se protegendo da culpa, da vergonha, de qualquer carta que tenha feito você se sentir, e você o enterrou, assim como me enterrou. O lábio dele tremia, de Leia, eu te amei. Talvez, eu disse, mas você me amou em silêncio, nas sombras, você me amou da maneira que alguém agarra um segredo, apertado e aterrorizado, e terminei de viver como um segredo. Ele olhou para baixo novamente, dobrou a letra lentamente, suas mãos estavam tremendo. Eu me lembro dela, ele disse de repente, sua mãe, Sarah, eu não sabia que ela estava grávida, não até essa carta. Eu não sabia o que fazer. Até então, ela se foi e quando você me disse que seu nome já havia sido Sarah Lynn Whitmore, eu o reuni, mas não sabia como lhe contar. Você teve anos, eu disse calmamente, você teve décadas. Ele assentiu, os olhos fizeram o vermelho, eu tinha medo que você me odiasse. Soltei uma respiração, não um suspiro, mas algo mais profundo, o tipo de respiração que você expira quando finalmente solta um peso que nunca pertencia a você. Eu não te odeio, Gerald, eu disse, mas também não pertenço a você, não mais. Ele olhou para mim, olhos arregalados, por uma vez, sem argumentos, sem defesas, apenas silêncio. Cheguei ao meu bolso e puxei meu diário, não a coisa toda, apenas algumas páginas que eu havia copiado à mão, minhas palavras, minha verdade. Eu os deslizei do outro lado da mesa ao lado da carta. Quero que você leia isso, eu disse,
para não mudar de ideia, mas para que você entenda como é viver ao lado de alguém que conhece sua verdade mais profunda e ainda permite que você se sinta invisível. Ele não se mexeu. Recuei, vou ao Lena por alguns dias, já estive embalado. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Não estou correndo, acrescentei, estou recuperando. Saí pela porta com minha bolsa, meu diário e a carta que reescreveu toda a minha vida. Eu não bata, não chorei, não olhei para trás, porque não era a mesma mulher que costumava esperar pelo amor em silêncio, eu era a mulher que finalmente havia falado. E agora ele não tinha escolha a não ser me ouvir. A casa de Lena era quente e caótica da melhor maneira. Ela morava em uma pequena casa artesanal situada entre duas árvores de bordo, com janelas ensolaradas, era coberta de vegetação na cerca e uma varanda da frente que sempre cheirava fracamente de detergente sobre alecrim e lavanderia. Ela me recebeu de braços abertos, sem perguntas, apenas um longo abraço que eu não sabia que precisava até derreter nele. Fique o máximo que quiser, mãe, disse ela, apertando minha mão, sério, eu vou inventar o quarto de hóspedes, e eu quero dizer isso, sem limpeza, sem barulho, apenas descanse. Eu assenti, incapaz de falar, minha voz parecia presa atrás de uma parede de emoção que eu não tinha resolvido até ainda. Eu tinha dito a ela apenas parte da verdade, que eu precisava de espaço, que algo no meu casamento havia mudado, que eu estava descobrindo quem eu era novamente. Ela não bateu, ela acabou de fazer chá e me deixou quieto. Os 2 primeiros dias em seu lugar eram estranhos, calmante, sim, mas também desorientador. Eu não estava acostumado a ser cuidado, não estava acostumado a alguém perguntando como estava e realmente ouvindo. Ficamos acordados até tarde assistindo filmes antigos, e ela me contou histórias sobre seu trabalho, seus amigos, as pequenas coisas que eu perdi. E lentamente, eu me senti respirando novamente, respirando de verdade, do tipo que enche seus pulmões como o vento através de cortinas abertas. No terceiro dia, Lena entrou na sala de estar com um olhar confuso no rosto, ela estava segurando um envelope. Isso veio para você, disse ela, sem endereço de retorno. Eu levei devagar, minhas mãos já sabiam o que era. Dentro havia uma carta e uma fotografia. A carta estava na caligrafia de Geraldi, unidirecional. Só de ver o nome dele no fundo fez meu coração pular, não por saudade, por medo de que ele tente me puxar de volta. Mas não era o que eu esperava. A carta era um pedido de desculpas, não uma vaga e sem entusiasmo, real, do tipo que tira uma pessoa nu. Ele admitiu tudo, a culpa que havia comido nele desde o dia em que recebeu essa carta de minha mãe, como ele a carregava como uma pedra no peito, como se convenceu de que, se nunca a reconhecesse, desapareceria, como me casaria mais do que em suas palavras, uma tentativa de cumprir um dever que se transformou em algo mais complicado e mais doloroso do que ele poderia explicar. Ele escreveu que sempre me amou, mas não da maneira que eu precisava e que ele me falhou, não como marido, mas como alguém que me devia a verdade. Mas o que me levou às lágrimas não foram as palavras dele, era a fotografia. Era uma foto da minha casa de infância, a que eu não visitava há anos. Ele foi para lá na noite do meu aniversário e deixou uma pintura no degrau da frente, uma das minhas pinturas, a que eu pintei da memória de uma garotinha sentada em um balanço vermelho sob uma árvore de bordo de ouro, olhando para longe. Ele havia enquadrado. Ele havia escrito uma nota na parte de trás da tela, para Sarah Lynn Whitmore, você nunca foi invisível. Eu olhei para a foto por um longo tempo. Lena sentou-se ao meu lado, descansando suavemente a cabeça no meu ombro. Não sei o que ele está tentando fazer, sussurrei. Ele está tentando lhe dar algo que nunca fez antes, disse ela suavemente, um verdadeiro adeus. E é isso que parecia, não um apelo à reconciliação, não uma tentativa de me recuperar, mas uma rendição, um gesto de justiça, silencioso, poético e muito atrasado. Ele não precisava que eu respondesse, e eu não iria, não com palavras. Em vez disso, fiz uma escolha. Voltei para aquela casa, minha casa de infância, 2 dias depois. A pintura se foi, mas a varanda da frente ainda parecia a mesma. Fiquei lá por um longo tempo, segurando um pequeno envelope. Dentro, havia uma cópia do meu diário favorito, o que eu havia escrito no dia seguinte a encontrar a carta de minha mãe, a que terminou com as palavras: não sou a soma do que foi retido de mim. Sou o que escolho recuperar. Eu deslizei através do slot de correio, sem endereço, sem nome, apenas a verdade passou de um coração partido para outro.
Essa foi minha justiça final, não vingança, não raiva, apenas o poder silencioso de uma mulher que finalmente se viu e se recusou a desaparecer novamente. Uma semana depois que voltei à casa de Lena de visitar minha antiga casa, eu estava sentada na varanda com um esboço nos joelhos e o sol aquecendo meus ombros quando Max ligou. Fazia semanas desde que eu ouvia a voz dele. Ele não era do tipo para ligar sem um motivo e raramente apenas para fazer o check-in. Mas algo sobre o tom em sua mensagem anteriormente à hesitação, a borda suave em sua voz me deu essa não era uma daquelas chamadas práticas típicas. Eu peguei, oi, mãe. Oi, Max. Houve uma pausa, eu podia ouvir o canto dos pássaros ao fundo, talvez do quintal dele. Você está bem? Ele perguntou. Era uma pergunta tão simples, mas, vindo de Max, sentia-se carregado de coisas tácitas, eu poderia dizer que ele estava tentando se sentir mais profundo. Sinceramente, afirmei, estou melhor, acrescentando ainda descobrindo as coisas, mas melhor. Mais uma pausa. Papai me disse, afirmou, sobre a carta, sobre tudo. Fiquei em silêncio, deixei-o continuar. Ele veio, para não dar desculpas, apenas para conversar, ele sussurrou. Acho que nunca ouvi assim, não em toda a minha vida. Depois de inalar profundamente, eu disse, ele é bom em esconder as coisas, mesmo de si mesmo. Max disse, ele disse que você foi embora porque estava na hora, não porque ele estava com raiva. Isso é verdade. Ele permaneceu em silêncio por um tempo, e eu podia senti-lo processando as implicações de tudo, não apenas sobre seu pai, mas também sobre seus pais, seus primeiros anos e a existência segura e completa que tínhamos retratado para ele. Por fim, ele comentou, eu não sabia que você tinha outro nome, Sarah Lynn. Era quem eu era antes de me tornar de Leia Harper, eu disse a ele. Por que você nunca nos contou? Vi uma brisa soprando pelas árvores, enquanto o vizinho de Lena regava suas hortênsias do outro lado da rua. Porque passei a maior parte da minha vida tentando me tornar o tipo de mulher que não precisava do passado para defini-la, eu disse, mas agora sei que não preciso escolher, eu posso ser os dois.